Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos aguardar aqui a galera entrando. Boa noite, Ceci, Renata, que está sempre aqui comigo, André, boa noite. Dá um feedback aí, pessoal, se está dando para ouvir. Boa noite, Andresa. Como é que tá o som para vocês? Como é que tá aparecendo aí? Maria Zélia, boa noite, minha mãe. Aline, boa noite. Enquanto a galera aí vai entrando, vou pedir para vocês irem usando esse aviãozinho para convidar os amigos e todo mundo que possa aprender bastante aí com essa live de hoje, essa live que vai ser incrível, com esse tema super importante para fisioterapia. O D'Angelo, obrigada, Renata. O D'Angelo já está aqui, então eu vou convidar. Enquanto eu convido, por favor, envie aí esse aviãozinho para a galera poder ir entrando e aprendendo aí sobre esse tema importante. D'Angelo aqui está dizendo que não é possível você participar. Vê se você consegue me mandar um convite pedindo para participar. Às vezes acontece isso, ou você sai e entra de novo. Que está dizendo que você não pode participar. Enquanto o D'Angelo dá uma olhadinha ali para ver o que aconteceu. Ah, minha professora de sintoma sistêmico acabou de entrar. Nossa, que honra! Nossa, que honra, Cláudia. Muito bom. Um curso fantástico que eu estou fazendo com ela de mentoria em sintoma sistêmico. Muito bom. Deixa eu ver se o D'Angelo já pode entrar aqui. Não. D'Angelo, eu vou pedir para você sair e entrar de novo. Ou você me fazer o convite para você participar. Ver se você consegue. Então, enquanto o D'Angelo entra, eu vou apresentando. Então, o D'Angelo Alexandre é chefe da área de fisioterapia do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, doutor em Ciências Médicas pela UFRJ, diretor do curso dele, né, de CEE, D'Angelo Alexandre, idealizador e coordenador do curso de pós-graduação Master em Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Desportiva do IPOG, que eu tenho a honra de ser professora. Deixa eu ver aqui se já consegue. Ah, agora consegue. Foi. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Usem aí esse aviãozinho para convidar os amigos. O D'Angelo já está entrando. Oi, D'Angelo, boa noite. Olá. Consegue me ouvir bem? Tô ouvindo, muito bem, muito bem. Eu tô Ai, que trocando aqui bom. de aparelho, porque não estava dando no outro, então tô arrumando aqui. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Então, primeiro eu quero dizer que é uma honra ter você aqui. Pessoal, vou contar para vocês um segredo. Encontrei o D'Angelo no último Cirne que teve, e aí o D'Angelo me fez um convite que me deixou muito nervosa para participar de uma pós que é super top. Já era top naquela época, hoje em dia mais top ainda, que é a pós do IPOG. E aí ele falou, Vanessa, eu quero você no meu time. Eu falei, caramba, D'Angelo, e eu vou dar conta? Ele, com certeza. E aí, graças a Deus, até hoje, eu tenho a honra de fazer parte do time, desse time que é super bem comandado por você. Então, vou aproveitar aqui no ao vivo e te agradecer por essa honra, por essa oportunidade. E dizer que é uma honra a gente estar aqui juntos. Que bom. Obrigado. Ó, obrigado pelas palavras. Você é sempre muito gentil. Você, como eu falo para as pessoas sobre você, você tem todas as características, Vanessa, de uma pessoa de sucesso. Você é humilde, você é comprometida, você é competente, você é grata, você é habilidosa. Você tem o dom da palavra, é uma professora que em todo lugar que passa deixa os seus rastros de vontade, de quero mais, de saudade. Realmente a honra é minha de estar aqui, pode ter certeza, de coração. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Digo mesmo, porque você é muito gentil, né? Então somos a dupla da gentileza. Então vamos lá. Essa live vai ser demais.
Então vamos Vamos lá, meu lá. amigo. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, rapidinho de você, porque aqui tem muita gente, aqui tem muitos alunos, tem professores aqui. Quero agradecer meu amigo Pedro Paulo, professor Léo Brito. Então a gente já tem vários professores aqui. Então eu queria que você falasse assim rapidinho de você para a gente entrar no tema, porque eu tenho um monte de perguntas para fazer. Vamos lá. Bom, eu sou fisioterapeuta, chefe da área de fisioterapia do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, onde eu tenho o grande prazer de servir ao Ministério da Saúde, eu sou servidor federal, e liderar uma equipe realmente incrível, incrível, é um privilégio para mim. Quem não conhece o INTO é o INCA da ortopedia. Então, assim como o INCA é a referência nacional no câncer, o INTO é a referência nacional em traumatologia e ortopedia. Eu fiz a minha formação de pós-graduação na UFRJ, fiz um mestrado em Ciências Morfológicas. Posteriormente, eu fiz um outro mestrado em Gestão em Saúde na Fiocruz. E posteriormente, eu fiz o meu doutorado, concluí o doutorado na UFRJ em Ciências Médicas. E agora eu estou em andamento como professor e pesquisador da Unifesp. Eu estou fazendo o meu pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo. Tenho o prazer de fazer em saúde baseada em evidências. Eu estou com uma Nossa, revisão sistemática registrada na Cochrane. Tenho o prazer de estar perto de pessoas que mudam a saúde pública mundial com as suas publicações. Realmente tem sido um aprendizado muito grande. É um prazer enorme. E tenho meu parabéns, consultório muito bom, eu particular, nem sabia atendo. disso, parabéns. Eu atendo, tenho meu consultório aqui em Copacabana e ministro cursos, somos professores, temos essa veia de professor, né? E basicamente as minhas duas linhas, as minhas duas expertises são a prática baseada em evidências, que eu milito já há bastante tempo, e também relacionada, obviamente, ao INTO, a clínica. Eu sou clínico em cirurgias traumatológicas e ortopédicas, especialmente as de média e alta complexidade. Maravilha, muito bom. Ó, a sua internet está falhando um pouquinho. Vê se você consegue aí ou mudar um pouquinho a posição do seu telefone. Na verdade, a sua voz está boa, a sua imagem que não está tão boa. Não sei para o pessoal. Pessoal, dá um feedback aí, por favor. Como é que tá a imagem do D'Angelo? Porque a gente fica contando com a internet, né? E a internet é Sim, sempre sim. um ponto de interrogação. Mas vamos lá, mas dá para te ouvir tranquilo, só a sua imagem que não tá tão boa. Agora que tá pensando. Tá. Ah, agora ficou ótimo. Muito bom. Ah, melhorou. Agora deu uma. Ah, vamos lá, daqui a pouco vai. Vamos, é isso, A vamos Mila tentar, falou vamos que. tentar. Vamos lá. Meu amigo, então vamos começar a falar em prática baseada em evidência, que eu sabia que era o tema que você ia querer que eu fosse por esse caminho, claro. Não sei se você está me ouvindo bem aí, porque está dando que você está pensando, mas vamos ver. Eu queria que você falasse um pouco o que tem hoje de novidade sobre questionários para pacientes que serão submetidos ou já foram submetidos à artroplastia de quadril e joelho. Olha, bem que você falou, Vanessa, cortou e eu não te ouvi o Cortou? início, eu só ouvi os questionários. Por gentileza, você pode repetir para mim? Claro. Assim, o que tem hoje de novo, já que você, né, já sabia que você queria que eu fosse por esse caminho de prática baseada em evidência, o que a gente tem hoje de questionários, tanto para artroplastia de quadril e joelho, depois eu vou desmembrar um pouquinho os dois temas, tanto de pacientes que vão ser submetidos e tanto para pacientes que já foram submetidos à artroplastia de quadril. O que a gente tem hoje de questionários Olha, validados e bons questionários? em termos de avaliação da função física, funcionalidade, autoavaliação do paciente, o que habitualmente é utilizado, eu diria que é mais utilizado no mundo todo, são questionários que já foram validados, em especial para osteoartrite. Certamente é de conhecimento dos colegas que trabalham com membros inferiores, como para o quadril Harris Deep Score, é um dos mais utilizados realmente em artroplastia, seja antes da cirurgia, seja após, para esse acompanhamento, e para o joelho OMAC. Esses dois já são clássicos, tá? Como é que Agora, você pode repetir o primeiro?
por favor. Harris Hip Score. É o Perfeito, Harris Hip Score. E perfeito. mas você perguntou sobre novidades, né? Então apresentei primeiro esses que são realmente mais utilizados, mas existe um chamado Forgotten Joint Score. Esse questionário, ele é para ser utilizado exclusivamente, ele foi desenvolvido e validado, já teve a sua adaptação transcultural aqui para o Brasil, foi em 2018, ele é para ser utilizado exclusivamente para artroplastias de quadril e joelho. É um questionário também auto-preenchido pelo paciente, em que a pergunta que se faz é a seguinte: eu acho espetacular, tá? A pergunta que você fez aí vai me permitir falar desse questionário que eu acho um espetáculo. É uma ideia simples, eu sou a favor de abordagens simples, efetivas e seguras, mas simples. Eu acho que o simples resolve, realmente resolve, e é melhor para o paciente, inclusive. A pergunta é: você se lembra de sua articulação artificial? E aí vem os itens. Quando está na cama à noite, então você se lembra de sua articulação artificial quando está na cama à noite? Você se lembra de sua articulação artificial quando você está sentado em uma cadeira mais de uma hora? E assim por diante. São várias perguntas em que o paciente pode marcar dentre 5 opções. Nunca, quase nunca, raramente, algumas vezes e a maior parte do tempo. Eu acho espetacular, eu considero espetacular a ideia de que se o paciente não lembra da sua prótese, é um excelente sinal. É sinal que está tudo dando certo. Então, essa é a ideia do questionário. Se ele não se lembra da prótese, ele não se lembra da cirurgia, é sinal que ele, no mínimo, atingiu a meta que ele queria. Então, esse é um questionário que ainda é pouco utilizado no mundo. Aqui no Brasil, muito menos, as pessoas não conhecem. Mas eu considero espetacular. Eu diria que, sendo de 2018, ainda é uma novidade, vamos dizer assim. Perfeito, muito bom. Eu vou desmembrar um pouquinho. Vamos começar pelo joelho, pode ser? À vontade. Então vamos lá. O que tem hoje, o que é falado de realmente, o que é indicação e contraindicação para artroplastia de joelho? Olha, eu gosto de falar dessa questão de indicação e contraindicação, tá, Vanessa? Inclusive, eu diria que separar, a gente nem precisaria separar indicações para artroplastia de quadril e joelho, tá? Porque se eu fizer uma separação aqui, eu creio que eu estarei olhando muito para a condição estrutural, tá? Fato, vamos lá, primeiro, fato que mais de 90%, tanto para o quadril quanto para o joelho, principalmente para o quadril 98% dos pacientes que são submetidos à artroplastia se dá por conta de osteoartrite. A osteoartrite realmente é campeã, mais de 90% para ambas as cirurgias. Eu considero que existem basicamente, para os dois, apesar de você ter sinalizado a separação, são 3 indicações, basicamente. Tá? E até interessante assim, se você lembrar de mais alguma que possa fazer para que eu possa fazer um ajuste fino aqui, sinaliza para mim. A primeira se chama incapacidade. E quando a gente fala de incapacidade, pode ser por diversos motivos. Tá? Pode ser por uma dor incapacitante em repouso, por exemplo, ou durante atividades, participações, enfim. A incapacidade por uma limitação importante de amplitude de movimento. A incapacidade por conta de uma deformidade, um alinhamento anormal. Então, essa é a número 1. Incapacidade por diversos motivos. Okay? A número 2, que isso certamente, isso eu não tenho dúvida, é para todas as condições, ou para quase todas, traumato-ortopédicas. Tratamento conservador ou cirúrgico prévio que falhou. Então, eu não vou para uma cirurgia ortopédica
tirando, claro, algumas exceções, alguns tipos de fratura, por exemplo, sem ter tentado um tratamento conservador. Okay? Então, tratamento conservador ou, de repente, um tratamento cirúrgico prévio que falhou, tá? Pode ser, inclusive, na presença da incapacidade. Tá? Normalmente, esses três que eu estou sinalizando aqui, eles vão estar associados. Tá? Então, incapacidade, o tratamento que falhou, tá? Especialmente o conservador. E o terceiro é uma consideração a respeito de custo-benefício. Que, por exemplo, existe risco de óbito na cirurgia. Tá? Principalmente quando se faz como eletiva, que o paciente já está com uma idade mais avançada, tem comorbidades, é o risco de óbito. Tá? E aí entram diversas questões de custo-benefício aí. Tá? Se a gente considerar, então, Vanessa, as três indicações, incapacidade, tratamento falho, conservador falho e custo-benefício, e, obviamente, o que a gente está falando de PBE, né? É o que eu gosto, eu tenho que considerar características, necessidades, valores, preferências do paciente para realmente definir se vai ter a cirurgia ou não. Há pouco tempo, inclusive uma live que eu participei há alguns dias, mas eu me recordo que há um tempo atrás me perguntaram assim, D'Angelo, quem é que indica a cirurgia? Era para puxar uma discussão assim sobre, será que é só o médico que faz essa indicação? Será que o fisioterapeuta participa dessa discussão? Né? Eu percebi que era para puxar isso. Mas eu quebrei as pernas de quem estava esperando, de repente, uma polêmica assim, né? Só o médico que indica, o médico ele determina só pela doença, só pelo raio-x, aquela polêmica toda. Quem indica, Vanessa, no final das contas, ao meu ver, quem indica a cirurgia é o paciente. O paciente que indica a cirurgia. A nossa obrigação é fornecer os subsídios necessários para que ele tome a decisão. A partir do momento que eu estou fornecendo esses subsídios, eu tenho sim uma decisão compartilhada, porque eu estou fornecendo também esses subsídios. A gente procura fornecer isso de uma maneira neutra. A gente informa, a gente não convence. Eu não vou convencer o meu paciente a fazer ou não a cirurgia. Eu vou informá-lo. Eu sei que isso não é fácil fazer não, tá? Eu estou falando da gente eliminar o viés. Que é impossível em pesquisa, por exemplo, e na nossa clínica também é impossível eliminar o viés. Tanto que a gente fala de baixo risco de viés. A gente não fala que não tem risco de viés. Então, é ele que indica a cirurgia com os dados que nós fornecemos a eles. Perfeito. Muito boa a colocação. Muito boa. Se você quiser misturar as respostas como você misturou, de contraindicação e indicação, você fica super à vontade, tá? Eu fiz uma live semana passada com o Ivan, que inclusive entrou aí. Um beijo, meu amigo. E ele falou assim para mim, Vanessa, eu quero me divertir, eu quero conversar com você. Então é isso, a gente está aqui numa conversa. Leva aí do jeito que você achar melhor. E também, maravilha, se tiver alguma coisa que eu não preparei aqui para perguntar e você achar que vale a pena falar, fica a seu critério. Perfeito. Os pacientes que foram submetidos à cirurgia de joelho, quais são geralmente os principais cuidados que a gente tem que ter com esse paciente? Olha, para o joelho, eu diria que é muito mais tranquilo, pelo menos o que a gente habitualmente está acostumado a pensar em relação a posições, a movimentos, que o quadril, vou puxar isso também para o quadril, se você me permitir, mas eu diria que para o joelho a gente não tem grandes restrições. Orientações sim são fundamentais, por exemplo, para que o paciente não passe muito tempo, isso eu diria que é clássico e para diversas outras cirurgias no joelho, ele não passe muito tempo com alguma almofada embaixo do joelho. A gente sabe que após um trauma, enfim, na presença de um edema no joelho, o paciente pode adotar de maneira antálgica uma posição de semiflexão, tá? E a cirurgia é um trauma, por conta do edema, né? A gente chama isso de posição de capacidade máxima da articulação. Então é uma maneira do paciente se proteger de forma antálgica mesmo. Se ele flexionar,
ele empurra o líquido todo para frente, dói na parte anterior. Se ele esticar o joelho, ele empurra o líquido todo para trás, dói a parte de trás do joelho. Então, uma forma de equilibrar o líquido na articulação, na parte anterior e posterior da cápsula articular, é justamente permanecendo em semiflexão. Então não é por mal, assim, eu vou dar trabalho para o meu fisioterapeuta, eu vou adotar a posição de semiflexão. Não é por mal, é para que ele sinta menos dor mesmo. É até uma forma, pode ser um alerta para o fisioterapeuta, para a equipe de saúde mesmo do hospital, para que seja providenciada alguma medida analgésica para ele, que provavelmente ele está com dor. Então, essa é uma medida importante, de destaque para o joelho. Ora, a principal complicação ortopédica pós-operatória se chama artrofibrose. Então, além dele manter esse joelho esticado pelo menos o máximo de tempo possível, eu costumo brincar, eu falo assim, só tem três coisas que você tem que fazer. Movimentar, movimentar e movimentar. Precisa de muito movimento, tá? E uma última colocação do joelho para eu sinalizar sobre quadril, a gente tem um cuidado especial também de não flexionar o joelho em uma amplitude de movimento que tensione excessivamente a cicatriz. Muita gente às vezes acha que a limitação que a gente tem de amplitude de movimento, da gente não fazer a flexão completa, por exemplo, logo de cara, logo no pós-operatório, é por conta da prótese. Não é por conta da prótese. Teoricamente, sim, você pode fazer flexão completa. É a questão do custo-benefício. Se eu tenho uma cicatriz aqui em cima, qual é a posição que eu vou realizar aqui que vai tensionar muito a cicatriz? É a flexão. Eu vou tensionar demais aqui. Para cá não tem problema, mas para cá sim. Então, a gente tem metas que são atingidas ao longo das semanas em relação à amplitude de movimento para o joelho. Okay? Mas o paciente fica de pé no mesmo dia. Pode ser que ele ande no mesmo dia, sempre com auxílio, sempre com um profissional de saúde do lado. Tá? Ainda tem paciente que, já escutei que eu posso andar no mesmo dia. Pode sim, mas com auxílio. E o auxílio não é o meu auxiliar de locomoção só não, muleta, andador não, é com o profissional. Porque muitas vezes ainda tem a anestesia ali rolando, pode ser que o paciente desequilibre e caia. Mas no mínimo ficar de pé no mesmo dia ele fica, e muitas vezes no dia seguinte ele começa a treinar a marcha. Bom, se depois, Vanessa, você quiser ainda pontuar alguma coisa, por favor, fique à vontade, tá? Em relação ao quadril, vou aproveitar então para destacar aqui o seguinte. Eu mesmo abri aqui então dizendo que o quadril nós teríamos cuidados maiores, né, no quadril. Eu tenho certeza que todos os fisioterapeutas, creio que nem tenha exceção, todos aqui, independente das suas áreas de especialidade, se tiver alguém aqui que não trabalha só com traumatortopedia, por exemplo, já ouviu falar, já leu num livro que o paciente não pode sentar numa cadeira baixa no pós-operatório, que ele não pode flexionar assim o quadril. Isso é clássico. Isso é clássico. Então, vamos esclarecer algo aqui. Sim, a luxação é uma das nossas preocupações no pós-operatório. É uma das nossas preocupações. Não é a complicação ortopédica mais comum. A complicação ortopédica mais comum é a dismetria. Para o quadril é a dismetria de membros. Que muitas vezes, também clinicamente, não tem valor. Né? Dependendo da diferença, isso não tem uma importância clínica. Tá? Pode ter, né? E tem medidas para que isso seja corrigido. Bom, mas a luxação sim é um problema importante, que a gente tem que ter atenção. Agora, tem muitos colegas que acabam se dedicando a instruir, eu diria que em demasia, muitas vezes, colocar um medo no paciente, de forma que ele tem receio de fazer qualquer movimento. Ele acaba ficando muito receoso. Tá? Você caminha para uma cinesiofobia. Mas vamos dizer que não tenha
a cinesiofobia diagnosticada, vamos dizer assim, ali, uma pontuação necessária num TSK, nada de... Quero nem falar de corte, de 37, pô, nada de corte. Mas é interessante notar que boa parte das luxações, tudo bem, acontece sim, quando o cidadão ele pode, de repente, querer se cobrir no hospital, ele pode fazer um movimento de flexão muito grande, numa cadeira baixa, mas acontece com muita frequência quando ele cai. Acontece na queda. Eu estava conversando isso hoje de manhã, inclusive no INTO, com uma colega. E é uma reflexão para os fisioterapeutas, por exemplo, que estão ouvindo a gente aqui. Quanto que eles instruem em relação à prevenção de queda? O paciente deles, o paciente foi submetido à artroplastia de quadril. Quanto tempo eles dedicam? E quanto tempo eles dedicam para ficar, ó, não pode fazer isso, não pode aquilo, ó, restringe a carga. E tem trabalhos mostrando que, tudo bem, estatisticamente significante, a gente não tem a estatística não mostra diferença estatística significante, né? Diferença significante. Mas, em termos de valor absoluto, tem trabalho mostrando que esses pacientes que não são submetidos a tantas minúcias, tantos cuidados, não faz isso, olha a carga, olha a posição, esses pacientes eles têm menos luxação, olha só, hein? Menos luxação do que os pacientes que você tem aquele... eu não estou dizendo para não ter cuidado não, tá? Mas aquele excessivo. Claro. É incrível isso, é incrível. Bom, talvez por conta de um desenvolvimento de massa muscular mais rápido, já que não são tantas as restrições, ele já estabiliza melhor o quadril, talvez. Talvez por tanto, não sei se eu vou falar besteira, mas talvez até por tanto medo de movimentar, acaba se movimentando muito pouco e acaba não ativando tanto a musculatura que precisa ser ativada. Não sei o que você acha disso. Sim, e aí sim, é uma hipótese. qualquer movimento que faça podendo gerar um problema, né? É uma hipótese. E muitas vezes, então, é dada pouca atenção à prevenção de queda, que é o que faz luxar. Perfeito. Boa parte das vezes. Sim. Então, é uma mudança de paradigma, é uma quebra de paradigma. Assim como há algum tempo atrás se tinha uma distinção se ia colocar carga conforme a tolerância ou se ia esperar dias, semanas, em relação ao tipo de fixação, se era cimentada, não cimentada, híbrida, isso era algo que o fisioterapeuta tinha que ficar atento, deixa eu ver se fez isso aqui, eu vou botar carga, se não fez. Hoje em dia a gente bota carga, não interessa se fez cimentada ou não cimentada. Este não é, o tipo de fixação não é um critério para determinar se eu vou colocar carga ou não, se eu vou adotar determinada posição ou não. Existem outros critérios que podem ser levados em consideração. Esse não. Até isso ser efetivamente implementado, demorou muito tempo. Muito tempo. Porque, de certa forma, livros ainda estão aí, livros tradicionais, que ainda não trazem essa informação. Por isso que a gente fala tanto para o aluno sobre a importância de ler um artigo, né? Ele vai estar no tempo certo, não é estar na frente. É o livro que está atrasado, ele estará no tempo certo. Tá? Então é uma reflexão que a gente pode fazer. Até que ponto vale a pena você ficar com tantos cuidados, já sabendo que isso pode, não é nem assim, pode ser a mesma coisa, isso pode dar errado. Porque ainda tem gente que fala assim, D'Angelo, eu prefiro ser conservador, eu prefiro ter mais cuidado. Não, cara, o problema é que ter mais cuidado é pior, muitas vezes. Não é questão de ser mais conservador. Você ter um cuidado excessivo pode não ser tão bom para o paciente. Tá? Eu não abro mão da segurança. Segurança está em primeiro lugar. E muitas vezes a segurança maior é com a colocação de carga precoce. Perfeito. Muito bom. Você falou aí do joelho. Quando eu me formei lá em 1998, muito tempo, e aí eu aprendi lá alguns cuidados que a gente tinha que ter e era aceitável esse paciente, quando ele chegasse a 90 graus de flexão de joelho, estamos falando aqui de artroplastia de joelho, então 90 graus era considerado aceitável a gente dar alta para esse paciente. Eu queria que você falasse um pouco, você está conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo, te ouvindo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a amplitude de movimento hoje do joelho que a gente considera ideal ou funcional para a gente poder dar alta?
Bom, vamos lá. Isso varia de alguma forma, baseado no que o cirurgião encontra. O que ele vai ter que fazer em termos de cirurgia, em termos de correções, inclusive não tanto, mas tem variação em relação ao tipo de prótese colocada. Tem próteses que permitem realmente mais movimento, outras nem tanto, tá? Atualmente, as próteses elas têm permitido mais movimento com mais segurança, inclusive, tá? Sem um desgaste excessivo dos componentes, porque o problema não é no joelho, muitas vezes não é a soltura propriamente dita de um componente. Pode acontecer, soltura, mas a questão do desgaste, você contamina a articulação. Isso a gente pode falar também em outro momento. Pegando aí especificamente a questão da amplitude de movimento, pra você ter ideia, Vanessa, existe um consenso internacional que eu gosto bastante, é um consenso internacional sobre diagnóstico e classificação de artrofibrose. Tá? Esse consenso é de 2016, finalzinho de 2016. Tá? Ele faz algumas considerações bem interessantes, tá? E veja só, hein? Ele considera, em termos de gravidade, tanto para flexão quanto para extensão do joelho, ele classifica em leve, moderada e grave a restrição de movimento. Tá? Por exemplo, ele considera grave a restrição pós-operatória, inclusive. Tá? Seria grave a restrição se o paciente conseguisse menos de 70 graus. Já pulando para o outro extremo, para leve, olha só, hein, já é restrição leve. Se ele conseguir de 90 a 100 graus, a gente já considera uma restrição leve. Ok? É claro que boa parte das atividades de vida diária ele vai conseguir executar. Tá? Eu diria que a extensão, proporcionalmente, é muito mais grave. Se você pensar em termos de números absolutos, é mais grave, porque você vê, uma restrição leve, que é considerado por esse consenso de 90 a 100 de flexão, eu vou caminhar, você nem vai notar que eu tenho alguma restrição. Agora, pensa na extensão. Na extensão, se eu restringir 3 graus, 2 graus, vamos lá, 5 graus, eu vou claudicar. Claro. Qualquer perda de amplitude de extensão é grave. É grave para uma função, eu diria que muito básica, que é caminhar. Então, a restrição para a extensão considerada leve para esse consenso é de 5 a 10 graus. Já é grave passando de 20 graus. O intervalo aí é um pouquinho menor do que o intervalo para flexão. Tá? Então você vê, o que a gente considerava lá atrás, lá na minha época também, não se aceita mais hoje. Hoje seria considerado como restrição de joelho. A gente pode mais, precisa mais. Nós fazemos, inclusive, abordagens. Existe uma filosofia chamada Fast Track. A gente herdou, a ortopedia herdou essa filosofia da cirurgia coloretal da década de 90. É uma filosofia, é uma abordagem que é multiprofissional, que visa a alta, um termo que eu nem curto muito, mas a alta precoce do paciente, que precoce parece que liberou antes do que devia, né? Mas é a alta o quanto antes do paciente. Aqui no Brasil a gente conta alta em dias, boa parte dos relatórios você tem alta em dias. Muitos hospitais no mundo contam esse tempo em horas. Isso já mostra que a gente tem que melhorar. A contagem em muitos em horas, a gente contando em dias. Só a definição da métrica ali, né, da unidade de medida, já faz a gente repensar. Tá? Bom, mais ou menos isso. Se você quiser me sinalizar alguma coisa aí, algum detalhe mais. De cada tópico que você está falando aí, me veio um monte de pergunta. Tem live para 2 horas. Eu sempre falo isso com meus convidados. Ou muito mais do que isso. Então, entrou uma música aqui. Essas coisas doidas de internet. Não foi minha, não foi minha. Não foi minha. Então vamos lá. Aproveitando aí critérios de alta, fala um pouquinho sobre isso pra gente, critérios de alta, tanto para joelho, tanto para quadril.
Vamos lá. A gente não tem essa, essa definição na literatura, tá? Eu creio que é um dos calcanhares de Aquiles para que os fisioterapeutas, os médicos tenham como norteador. Eu sou a favor de protocolos, eu sou a favor de norteadores, tá? Especialmente, veja bem, especialmente aqueles que não cercam a nossa criatividade, tá? Aqueles que não amarram a gente. Costumo dizer assim, eu tenho um protocolo que prevê que o paciente seja acompanhado, por exemplo, por 4 meses, tá? Não que o tratamento dure 4 meses, um tratamento, eu diria, completo de uma artroplastia de quadril e joelho, o paciente tem que realizar algo em torno de 1 ano. Em torno de 12 meses, realmente, de cuidados. Tá? Depois de 1 ano, já está legal, vamos dizer assim. Tá? Mas a alta fisioterapêutica, ela muitas vezes acontece antes. Ela acontece por volta do 4º mês, 5º mês, 6º mês. Não que o paciente já tenha ganho, já tenha toda a ativação muscular, já tenha ganho massa, hipertrofiou, não que tenha ganho tudo, mas ele já pode ter o acompanhamento, o paciente já pode ter o acompanhamento, por exemplo, de um professor de educação física. Essa dobradinha é muito interessante, né? Principalmente para quem sabe trabalhar assim. Eu sei que você, como uma expert em esportiva, eu sei que você trabalha muito bem assim, em equipe, em especial com o professor de educação física. Então, muitas vezes esse paciente pode ser liberado lá para o 4º, 5º, 6º mês. D'Angelo, mas ele vai ser liberado. Qual é a medida? Pois é, Alessa, a gente não tem uma medida. Tá? Eu não tenho aqui para te dizer se eu vou liberá-lo com uma determinada modificação no OMAC, uma determinada modificação no Harris Hip ou no Forgotten Joint Score que eu sinalizei aqui. A gente não tem. É algo ainda no feeling, na percepção de que o paciente não tem mais um risco, já há bastante tempo, não tem risco de queda, ele já está com uma boa função muscular, ele já consegue realizar exercícios, eu diria que com uma carga importante, você já tem um volume de exercícios, um volume de atividade grande ao longo da semana, mas um critério assim eu não tenho. Eu acho que é uma das perguntas de $1 milhão essa. A gente ainda não tem. A gente ainda não tem. A gente não tem na prática baseada em evidência, mas no seu critério como fisioterapeuta, o que você acha, o que você acredita? Você tem uma grande experiência sobre isso, né? Então, o que você acha viável dar alta para esse paciente? Quando é viável dar alta? Tá travando, D'Angelo. Travou agora mesmo. Esperar um pouquinho que já deve estar voltando. Travou aí para vocês também? Ou só para mim? E ele saiu. Obrigada, Ivan. Vamos ver se eu consigo chamá-lo aqui de novo. Travou. Já deve estar voltando. Foi. Voltou. Tá voltando. Voltamos. Me perdoe. Imagina. Vamos aqui. Cadê? Vamos aqui. Isso. Estava falando dos critérios de alta, né? Eu gosto de trabalhar com metas, Alessa. Gosto de trabalhar com metas. Metas que não são definidas por mim, são definidas pelo próprio paciente. Tá? Existem metas, claro, que a gente, ao entrevistar o paciente, ao avaliar o paciente, a gente verifica que são passíveis de serem atingidas
em algo em torno de 6 meses, 4, 5, 6 meses, dentro desse período que eu citei aqui. Outras só vão poder ser atingidas realmente quando ele já estiver com um professor de educação física, quando ele já estiver numa academia. Tá? Então, só que é sempre interessante ter uma meta atingível, ainda com a fisioterapia, relacionada a alguma prática que ele goste. Onde é que eu quero chegar? A gente pode pensar numa prática esportiva, uma prática recreacional, uma prática ocupacional. Tá? Então, eu diria assim, se o meu paciente ele já é capaz de executar essa atividade, e só para exemplificar aqui, essa atividade pode ser uma caminhada mais longa, essa atividade pode ser ele jogar ping-pong, pode ser ele jogar boliche, enfim, qualquer atividade assim que ele deseje, né? Se eu tenho, claro, uma atividade que exiba menos impacto para o membro inferior, né? Mas se ele tem segurança, se ele já tem segurança para executar aquela atividade, e é interessante, na medida do possível, que eu treine aquela atividade com ele. Eu sei que nem sempre é possível, mas se for, interessante tentar. Se ele não tiver mais risco de queda, ele conseguir executar ele consegue executar os principais movimentos daquela atividade sem demonstrar insegurança. Tá? Tanto na nossa percepção, como principalmente na percepção dele. Tá? Muitas vezes a atividade que a gente libera uma determinada atividade para alguns pacientes e para outros não. É interessante, eu já tive pacientes, por exemplo, que fizeram a cirurgia porque queriam voltar a jogar basquete. Você imagina um senhor de 65 anos que quer voltar a jogar basquete. E aí, imagina, sou eu que vou dizer para ele assim, olha, o senhor não pode porque tem impacto, porque não pode pular. Ele vai falar assim, olha só, doutor, então eu não sei por que eu fiz a cirurgia. Eu fiz a cirurgia para voltar a jogar basquete. Então, a gente mira isso. A gente instrui sobre os riscos. É claro que provavelmente a prótese dele não vai ter uma durabilidade, não vai ter uma sobrevivência, como a gente fala, tão grande, provavelmente, mas eu vou incentivá-lo sim a fazer aquela atividade. Tá? Você pode aplicar, inclusive, Vanessa, você tem questionários, como os que eu citei anteriormente, e você pode estabelecer alguma... Eu não faço exatamente isso, mas eu sei de colegas que estabelecem um valor, por exemplo, de corte dentro do OMAC, dentro do Harris Hip. Eu prefiro não fazer assim. Eu ainda assim vou na minha percepção e na percepção do paciente de alta. Muitas vezes o paciente ele entra numa fase, é um tempo longo de tratamento. Só sabe quem já fez tratamento longo. Ele entra numa fase de muita desmotivação. Você tem que avaliar se essa fase que ele está entrando desmotivado ali, se é por conta da sua abordagem ou se é por conta dele já se perceber, e às vezes ele está correto, tá? Ele já se perceber capaz de fazer o que ele gostaria de fazer, e você que está amarrando ele. Muitas vezes já está no momento de alta, já passou o momento de alta, aí muito paciente some. Não tem aquele paciente que desaparece, não vem mais, você liga, ele fala, tá bom, eu vou ver, não vem mais. Pode ser que você tenha perdido o time para dar alta para ele. Perfeito. Muito bom, muito bom. Agora quero assim, sua opinião e quero a opinião e quero a prática baseada em evidência, quero ver o que você acha de mobilização articular em pacientes submetidos à artroplastia. O que a literatura fala disso e o que você acha disso? Vamos lá. Hoje eu creio que já seja até passado a gente falar assim, olha, o que a gente fazia 10 anos atrás assim era uma surpresa para as pessoas. Olha, na mobilização articular, você não tem efeitos só mecânicos, você tem efeitos neurológicos, paraná. Isso já está passado até, isso as pessoas já estão cascudas, já estão cansadas de saber. Mas pensando nisso,
eu não vejo absolutamente nenhum problema, nenhuma contraindicação. Porque eu já ouvi gente dizer assim, Ângelo, mas para que eu vou fazer a mobilização articular se o cara não tem mais articulação ali, se ele tem, as superfícies não são mais biológicas? Eu vejo assim, peraí, quer dizer que você só fazia por conta da superfície articular, é isso? Por conta ali do... Quer dizer que você não pensava na cápsula, você não pensava em mais nada. Era... Pois é, pois é. Então, hoje em dia isso realmente caiu por terra. Em absoluto, você tem contraindicação de mobilização articular, mesmo, vê só, hein, Vanessa, mesmo graus mais avançados. Você pensar numa classificação do Maitland, mesmo graus 3 e grau 4, que vão além do ponto ali de fibrose, além da resistência, não vejo problema. O cuidado que você tem que ter é exatamente o mesmo cuidado que você teria se não tivesse a prótese. É o mesmo cuidado, é a mesma linha de raciocínio. Tá super indicado. Se você considera que isso vai ajudar o paciente, eu sou da linha que, obviamente, eu respeito as linhas de tratamento, os raciocínios, as abordagens de todos, né? Eu sou defensor do exercício. Tá? Ao meu ver, em primeiro lugar, o exercício. Eu considero que todas as outras abordagens, elas são coadjuvantes do exercício. Tá? Fundamentais, muitas vezes, tá? Fundamentais. Não é um negócio assim, todo é resto. Não é resto, não. Fundamental. Muitas vezes você só progride o exercício porque você entrou com uma mobilização articular. Você só progride o exercício porque você mobilizou o tecido neural. Então, fundamental muitas vezes, mas tem que saber o momento certo de usar, porque senão você perde tempo. Como eu falei, é um tratamento muito longo, é um tratamento cansativo, exige muitas intervenções, exige muito exercício. Se você perder tempo com o que não exibe ganho, por exemplo, muitas vezes, mobilização da patela, muitas vezes é desnecessário. Para botar isso num protocolo, eu não sou a favor de colocar num protocolo meio que obrigando o fisioterapeuta a fazer. Eu tenho que avaliar se precisa. Se precisa. Porque se ele está com um bom movimento de flexão e extensão do joelho, não está sendo bloqueado, não está com restrição, pode ser que eu não precise colocar a mão na patela. Eu sei que isso pode incomodar muita gente. Ângelo, você está dizendo que não pode não tem que mobilizar. Sim, eu estou dizendo que às vezes não tem. Porque você às vezes perde tempo. Nesses 15 anos, Vanessa, sei lá, 500, 600 pacientes já passaram por mim, né? Em especial, como eu falei, cirúrgicos. Eu consigo elencar aqui uma penca deles que eu não fiz sequer uma mobilização articular nele. Exercício em todos, mas não fiz mobilização articular. Consigo dizer também outros, como eu te falei, que eu só progredi porque eu fiz. Realmente é como se desbloqueasse, tá? Mas, resumindo, restrição nenhuma, tá indicado. Maravilhoso ouvir você falar isso, que é exatamente o que eu penso, exatamente o que eu ensino, mas ouvir isso de você é fantástico, porque me dá todo um respaldo para continuar pensando da mesma forma, porque se você tivesse um pensamento aí diferente, eu ia refletir sobre o que você traz para gente, com certeza. Tem uma pergunta aqui do público, mas eu vou trazer uma outra, e aí vamos ver se dá tempo dessa pergunta aqui do público, que mais ou menos você já falou um pouco sobre essa pergunta. E o que a gente falou você falou de mobilização articular, e agora eu queria saber um pouco de eletroterapia. O que tem na literatura de eletroterapia em ambas as cirurgias? O que você acha importante de eletroterapia? Ou você não acha importante? Ou isso é avaliar e ver se tem necessidade? O que você acha disso? Vamos lá. A ciência tem mostrado que dentro das primeiras 72 horas, a utilização de eletroestimulação analgésica oferece uma redução, eu diria que de pequena a moderada da dor do paciente. Um efeito temporário, claro, como a gente já conhece, mas oferece sim. Inclusive,
se você guardadas as proporções, se é que dá para comparar, e claro, se é que dá para a gente comparar, o efeito absoluto que tem sido mostrado para a eletroterapia, para essa eletroestimulação analgésica nas 72 horas pós-cirúrgicas, isso tem sido mais efetivo do que a crioterapia. Porque eu sei que quando a gente anuncia assim, que usa eletro, bom, até um tempo atrás tinha caído assim, você usar a eletroterapia, você não sabia o que estava fazendo. Né? Era ruim, era chacota. Tá? E se você falasse então que isso aqui tem um efeito melhor algumas vezes do que a crioterapia, do que o gelo, aí que você era desacreditado mesmo. A ciência tem mostrado. Né? A ciência tem mostrado alguns resultados bem promissores. Tá? O que a gente tem visto é que os estudos eram desenhados de forma equivocada. Tá? Eles realmente não favoreciam uma conclusão adequada. Tá? Mas existia um efeito. É claro que houve alguma progressão também, né, nessa ciência, mas os estudos têm sido melhor desenhados agora. Então, a eletroterapia analgésica pode ser usada, inclusive depois das 72 horas, apesar da gente não ter evidências robustas, porque trabalho por si só sempre tem, né, Vanessa? O negócio é que boa parte dos trabalhos não merecem ser lidos. Você pega, eu até... agora, no final do mês, eu vou ministrar um curso sobre avaliação da qualidade metodológica de guidelines e revisões sistemáticas. Você pega aquele trabalho, 3 minutinhos leva. Você vê alguns pontos, você não lê o trabalho, não merece ser lido. Você não merece ler isso e nem o teu paciente merece receber aquela abordagem. Tá? Porque são realmente a grande maioria é assim. Falo com tristeza. A grande maioria. Às vezes publicadas em revistas assim, de alto nível, inclusive. Tá? São detalhes que passam despercebidos que não fazem a gente não ler realmente, né? Não merecer ser lido. Em relação à estimulação neuromuscular, eu diria o seguinte: se o paciente está tendo uma boa progressão, D'Angelo, tá, Vanessa? Eu não utilizo. Se ele está tendo uma boa progressão, se ele tem uma aptidão boa para o exercício, se ele não precisa de um estímulo a mais. Tá? Se eu não percebo, por exemplo, uma inibição tão importante. Porque inibição tem sempre. Tá? Essas intervenções, elas visam o que a gente chama de desinibição. Né? Tem trabalhos mostrando ainda com efeitos bem tímidos da eletroterapia também na desinibição, principalmente no quadríceps. O quadríceps é o campeão de estudos. Né? A maioria dos meus pacientes não utiliza essa estimulação elétrica, tá? Mas para alguns isso pode valer a pena. Volto a dizer, é na percepção de que a progressão não está sendo como eu gostaria. Você tem que ser rápido nisso, porque também não adianta fazer lá na frente e pode ser que o time já tenha passado, tá? Mas é uma intervenção que o paciente só teria na clínica. Então, muitas vezes a estimulação mais vezes ao dia seria melhor. Será que ele tem como adquirir isso em casa, para levar para casa? Ele vai saber a colocação? Tem muitas restrições. Tá? As intervenções que você só consegue realizar na clínica, eu fico receoso. Porque muitas vezes é necessário fazer com mais repetições. Tem protocolos mostrando repetições assim, várias vezes ao dia, inclusive, para ter efeito. Tá? Outros já falando de uma vez por dia, outros já, a variação é grande, outros 3 vezes na semana. Enfim. Mas tem alguns estudos que mostram que pode valer a pena usar. Perfeito. Tem 2 perguntas aqui, eu vou fazer rapidinho, que eu quero que você fale um pouco dos seus cursos, porque são imperdíveis. Então, o Rogério Rocha fez uma pergunta que, na verdade, você até já complementou o seu raciocínio, mas às vezes você quer falar mais alguma coisa. Ele falou que os protocolos não perdem validade pela variedade grande de materiais de prótese e pela necessidade individual de cada paciente? Porque você até agora já chamou atenção para a individualidade, né? Então, você tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Tenho algum detalhe. Olha, pergunta do Rogério, né? Em geral, eu diria na maior parte, a resposta é não perde validade. Tá?
em relação especificamente, a gente está considerando o critério material da prótese. Tá? Em geral, não. Tá? Entretanto, existem sim próteses de melhor qualidade e próteses que não são tão boas. Tá? Não vou nem entrar se é nacional, se é internacional, se é alemã, mas tem realmente próteses que não são tão boas. Veja só. Trabalhos fazendo esse tipo de distinção, correlacionando com o tratamento fisioterapêutico, pelo menos que eu tenha visto, de alta qualidade, robusto. Não. Percepção minha, Vanessa. Sim, uma prótese de menor qualidade, se eu tenho contato com o cirurgião, se o papo é franco, a progressão, D'Angelo, procuro ser mais cuidadoso na progressão de carga. Eu procuro ser, tá? Com receio, porque a nossa percepção pode ser um déficit do ser humano que busca padrão para tudo, né? A gente procura padrão em todo lugar. Pode ser uma falsa percepção de que realmente essas próteses de menos qualidade, elas necessitam de um cuidado maior. Mas não sabemos ainda a resposta definitiva. Perfeito. Pessoal, a gente só tem mais 3 minutinhos, então eu vou deixar vocês, se o D'Angelo permitir, vocês fazerem perguntas para ele pelo direct, o que ficar faltando. Claro. Porque eu quero que você fale dos seus cursos e a gente só tem 3 minutinhos. Eu vi lá a sua divulgação, também coloquei para divulgar, vou postar ainda essa semana, pessoal, fiquem ligados. Fala um pouquinho dos seus cursos, D'Angelo. Obrigado, Vanessa. Como eu falei no início, a minha expertise, eu milito em 2 áreas, né? É a saúde baseada em evidências e as cirurgias traumato-ortopédicas. Eu tenho anunciado, pronto, confirmado, 2 cursos. Eu trouxe tudo que eu fazia presencialmente, eu trouxe para o remoto. Tá? Então, esses 5 cursos que eu estou anunciando até abril, são todos remotos. Cheios de prática, tá? Importante dizer isso. Você não vai ficar assistindo assim, não. É cheio de prática, de verdade, porque eu sei quanto dá sono um curso monótono. E é cheio de novidade, é atual, é alto nível, é imersão. São 2 relacionados a artroplastias, um é de quadril e joelho e o outro é de ombro. A gente fala de artroplastias anatômicas e reversas. Tá? Sábado e domingo, cada um desses cursos. Sábado e domingo. Tá? Os outros 3 cursos. De prótese de ombro, que fantástico, D'Angelo. A nossa expertise é muito grande, Vanessa, em próteses. Eu acho difícil ter algum hospital aqui no país que tenha feito mais prótese de ombro, mais prótese reversa, por exemplo, do que a gente. Acho difícil. Tá? Os outros 3 cursos são de PBE. Um é de avaliação da qualidade metodológica, de guidelines e revisões sistemáticas, como eu falei. Deixa eu ver se eu lembro aqui. O outro é como ler artigos científicos. Eu mostro um fluxo. Você pegou o artigo. O que você tem que ler primeiro? O que você não deve ler? Ou o que deve ler por último? Como você deve enxergar o artigo? O que você tem que levar em consideração? O que não? E o terceiro... Cadê que eu lembro o terceiro? Tem um terceiro aí. Lembrei. Busca em base de dados. É imersão no PubMed e na Cochrane. Imersão. Tudo. Tudo do PubMed, tudo da Cochrane. É para encontrar, se tiver na literatura, eu garanto que você encontra. Mas não é para encontrar 500 trabalhos não, tá? É para encontrar realmente o que você está procurando. Esquece fazer busca e recuperar 500 trabalhos. É tiro certeiro. Maravilha. Eu diria que todos os meus alunos, todos, precisam fazer os cursos de prática baseada em evidência. Eu diria que todos, sem dúvida. Mudou minha vida, Vanessa. Mudou minha vida. Mudou minha vida. Porque eu sei que eu sou suspeito para falar. Mas não sei pesquisar, não sei ler artigo, professora, não sei como fazer. Pessoal, se liga aí, ó. Tá na mão de vocês. Cola nesse cara, que esse cara é bom. Muito bom. Então, obrigado, antes que o Instagram corte a gente, D'Angelo, quero te agradecer muito. Foi uma honra. O pessoal está aí super elogiando a live. Pessoal, muito obrigada. Fico muito feliz que vocês gostaram. A live vai ficar salva no meu Instagram, no meu canal do YouTube, onde ficam salvas todas as lives que eu já fiz. Então, quero dizer que foi uma grande honra. É uma grande honra fazer parte da sua equipe. Novamente te falo e te agradeço por essa oportunidade incrível.
que é essa pós na minha vida. Você pode ter certeza que quanto mais a dedicação que eu tive para poder dar uma aula melhor nessa pós me transformou numa professora melhor, pode ter certeza, porque eu tive que subir muito o meu nível, muito, porque eu tive que estudar muito e pesquisar muito. Então, eu te agradeço muito por isso, do fundo do coração. A gente já conversou sobre isso, e eu te agradeço muito. Isso é incrível. Obrigado. Obrigado. E as turmas estão abertas da pós-graduação do IPOG. Master em Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Desportiva. Sem repetição de graduação. É imersão. É imersão. É para mudar a vida. É para mudar a vida. Perfeito. Tem certeza disso, porque eu tô lá e realmente acho incrível. Pessoal, semana que vem não tem live por conta do feriado, mas na última quarta-feira de fevereiro, dia 24, eu vou estar aqui recebendo o osteopata e professor de osteopatia da FRAICE, Fernando Assunção, e a gente vai conversar sobre desmistificando o uso de palmilha. Então vamos conversar um pouco sobre por que está sendo, um monte de gente está na moda prescrever palmilha e quando a gente realmente deveria prescrever uma palmilha. Esse é o objetivo dessa live. Então, é trazer um pouco desses questionamentos de prática baseada em evidência, o que tem isso na literatura. Vamos conversar um pouco sobre isso no dia 24. D'Angelo, queria muito outra live com você. Outra live que fala baseada em evidência. O que você acha? Ué, vamos embora. Vamos começar agora? Quando você quiser. Prazer. Vamos falar disso. Vamos combinar. Com certeza o público vai adorar e vai ser maravilhoso. Pessoal, muito obrigada. Um beijo grande. Felipe Feitosa, obrigado pelo seu carinho aí, seus comentários aí na live. Alexandre Meireles, Cliff, uma galera grande aqui do IPOG lá que acompanha a gente. Boa. Muita gente boa. Pessoal, obrigada. D'Angelo, muito obrigada. Um beijão para você. Muito obrigado. Fica com Deus. Boa noite a todos. Boa noite.